Muito bem, bom dia para quem chegou depois. Nós estamos aqui numa tarefa de responder um monte de perguntas. Então, se você chegou agora, você vai responder só as últimas perguntas, mas não vale depois perguntar as primeiras na hora das perguntas, tá? O que a gente já respondeu aqui de pergunta hoje? Quem se lembra? A primeira, por que nós ensinamos a Bíblia? A segunda pergunta, quem lembra? O que mudou nos alunos, né? E a segunda pergunta, a terceira pergunta é o que mudou no ensino, tá? Então vamos continuar aí. Vamos para a terceira pergunta que a gente vai trabalhar agora, que são quais são as tendências em educação cristã. Quando a gente pensa que mudou, a Bíblia continua a mesma, o conteúdo continua a ser relevante, a Bíblia continua transformando pessoas, né? Continua transformando a sociedade, a cultura, né? Só que os alunos mudaram, o ensino mudou. Existem tendências, né, que precisam ser consideradas na hora da gente pensar em educação. E aí eu vou passar rapidamente nessas tendências para depois a gente ver como é que a gente resolve, né, todas essas questões. Primeira tendência é o ensino híbrido e o aprendizado eletrônico. A gente já falou aqui um pouco que hoje, principalmente nos grandes centros, a educação ela está híbrida, né? Uma parte é mais analógica, é isso que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, e a outra parte ela é eletrônica, né? Quem aqui está em algum grupo de WhatsApp da EBD? Ainda tem muita gente fora, tem que colocar todo mundo em algum grupo de WhatsApp. Tem que ser assim, os sem sala. Não tem os sem teto, tem os sem sala. E aí você põe lá as informações, tá? Se você está em um grupo de WhatsApp da EBD, né, ou da sala, ou da EBD como um todo, você pode fazer ensino híbrido. Tá? Então, se o professor ele usa o WhatsApp para se comunicar com os alunos, para enviar conteúdo, enviar links, fazer enquetes, né, para relembrar o conteúdo, acompanhar a leitura da Bíblia através de enquetes, qualquer tipo de relação intencional, né, educacional intencional que o professor faça dentro do grupo de WhatsApp, ele está fazendo ensino híbrido. Tá? Então, se o professor, eu quero adiantar o conteúdo, quero mandar um vídeo, vocês assistam esse vídeo para preparação para a aula. O aluno assiste ali, né, e já chega na aula para uma atividade específica. Você está fazendo métodos ativos e você está fazendo ensino híbrido. Tá? É uma tendência. Outra tendência é o microlearning, que é o aprendizado em pequenas porções. Então, com essa questão das mídias sociais, e as pessoas estão educando o seu cérebro, e o volume de conteúdo, elas estão educando o seu cérebro a assimilar a essência de determinadas coisas. Tá? O principal, o que eu não posso esquecer? Então, essas pequenas porções elas fazem mais sentido para as pessoas hoje do que grandes porções com muitas coisas. Tá? E eu vou provar para vocês isso aqui. Vou fazer uma pergunta. Quem tem coragem de pagar R$500 num quilo de café? Pastor, o povo aqui está pobre. Ninguém está pagando R$500 num quilo de café? Não? Tá. Quem é que tem cafeteira de cápsula em casa? Olha, que quem tem cafeteira de cápsula pode estar pagando R$500 em um quilo de café. Tá? Você já viu quantas gramas tem numa cápsula? Eu acho que são 10 gramas.
quanto você paga em uma cápsula. Aí você multiplica por 10 gramas, você vai ver o tanto que você está gastando em 1 quilo de café. Quando é um café um pouco mais elaborado, pode chegar a 600, 700 reais o quilo. E as pessoas pagam. Sabe por quê? Porque tem dinheiro, né, em primeiro lugar. Né? Estou brincando. Sabe por quê? Porque essa é uma tendência. Pequenas porções bem embaladas valem mais do que grandes porções. Isso é uma tendência. O mercado já incorporou isso aí, tá? Quem nunca foi ali, né? E no aeroporto, que é uma bênção, né? Aí você vê um saco de pipoca. Gente, estão cobrando 30 reais num negócio de... É pipoca, gente. Tudo bem que está num potinho, que está colorido, que tem uma marca, mas é pipoca. Pipoca é 2 reais o quilo. 500 gramas. E é vendido por 30. Por quê? Porque são pequenas porções bem embaladas. E essas porções bem embaladas, elas têm mais valor comercial pela experiência que elas promovem. Não é pela quantidade que eu como, mas pela experiência que eu tenho ao experimentar aquela coisa gourmet, né? Aquele brigadeiro gourmet que você paga caríssimo, mas é um trem desse tamanhozinho, né? Tem toda uma experiência envolvida. Só que isso é uma tendência para a educação também, que a gente não captou ainda. A gente quer dar aula da EBD explicando 10 capítulos da Bíblia, todos os detalhes do capítulo, fazendo a narrativa em detalhes, e aí chega no final, sabe o que a pessoa leva para casa? Nada. Ela vai lembrar pelos 10 minutos depois algumas coisas da aula. Quando acabar, deixa eu perguntar aqui para vocês, o que foi o assunto da EBD da semana passada? Quantos de vocês é capaz de vir aqui no microfone e falar todo o resumo das principais acontecimentos? Então, algumas pessoas... Sabe o que a gente lembra? Vou dizer para vocês. A gente lembra aquilo que conecta com alguma coisa que eu já tenho. Entendeu? O professor falou alguma coisa, aquilo me conectou. Provavelmente vocês vão se lembrar da história do Cid Moreira. Provavelmente vocês vão se lembrar da Barça. E provavelmente vocês vão se lembrar do café. Por quê? Porque isso conectou vocês com experiências que vocês já têm. Espera aí, eu já vivi isso aí. Aí cola, entendeu? Naquela experiência que eu já tenho. E isso facilita a minha retenção. Mas e se eu dei uma aula que eu não consegui colar em nada? O que acontece? Eu achei bacana, mas eu vou esquecer. Porque eu não conectei aquilo com coisas que eu já tinha, com experiências que eu já tinha, que eram marcantes, que tinham significado para mim. Então, se eu não colei, eu vou esquecer. Isso também tem a ver com sermão. Né? Isso também tem a ver com sermão. Quando eu consigo fazer essa cola com alguma coisa que é da minha experiência, daquilo que eu vivo, eu retenho por um tempo maior. Mas o microlênio está dizendo o seguinte, eu posso pegar uma porção, uma virtude, um conteúdo, uma verdade principal e fazer a minha aula em torno dessa verdade. Embalar bem essa verdade, explorar bem essa verdade. Eu vou ter uma retenção maior do que eu pegar um texto bíblico e trabalhar 5 verdades nesse texto bíblico, 10 verdades nesse texto bíblico. Por quê? Porque ninguém vai reter as 10 verdades, ninguém vai reter as 5 verdades. Eles vão conectar com uma coisa. E mesmo que eu grave, o professor falou 3 verdades no Salmo 1º, sei lá, vamos supor. Beleza, eu posso até lembrar quais são as 3 verdades, mas será que eu vou conseguir aplicar as 3? Agora, se for uma verdade e eu tiver um desafio prático nessa verdade, não é mais fácil? Então, isso aqui é uma tendência em educação. Sabe por quê? Por causa da educação digital. Você pega uma aula digital de cursos assíncronos, ela tem 5, 10 minutos, 15 minutos no máximo. Tem faculdades que não aceitam nem com 15, tem que ser 10. Você tem que pegar, espremer a essência, e aquela aula ela tem que ter aquela essência.
Dali, você abre caminhos para o aprimoramento. Tá? Você quer saber mais? Está aqui o link. Aí você manda um vídeo de 2 horas. Porque a pessoa ela já se encantou com aquele conteúdo, ela já despertou para aquilo ali. Aí ela é capaz, principalmente o adulto, porque ele é autodirecionado, ela é capaz de ver um vídeo de 2, 3, 4 horas. Por quê? Porque ele já está desejoso daquele conteúdo. É diferente, a pessoa, eu não encantei aquela pessoa, e eu quero que ela já sente e assista um vídeo de 2 horas. Ela não vai fazer. Nos 3 primeiros minutos daquele vídeo, ela vai te deletar. Ou ela vai colocar na velocidade 2 e aprender menos ainda, porque vai pegar algumas partes assim. Então, isso é uma tendência que a gente precisa atentar. A EBD só tem 1 hora de... Aqui são quantos? 1 hora de aula. O que eu vou fazer em 1 hora tem que ser muito assertivo e tem que ser muito bem embalado para aquilo conectar, tá bom? Outra tendência é a realidade aumentada ou realidade virtual. É uma coisa que está um pouco longe ainda em termos de tecnologia da gente, mas não vai demorar para chegar, tá? Porque hoje, eu me lembro quando eu cheguei na PEN, há uns 20 anos atrás, só tinha, por exemplo, o data show no templo. Hoje, todas as igrejas pequenas, médias, elas têm seu data show, ela tem seu equipamento de transmissão. Por quê? Porque isso foi sendo vendido em larga escala, o preço foi baixando e foi ficando acessível. Vai acontecer a mesma coisa com a realidade aumentada e virtual. Vai chegar o tempo, hoje aqui eu tenho certeza, tem alguém que está aqui hoje que está sem celular? Por quê? Esqueceu? Não é porque não tem, é porque esqueceu. Você não tem ou esqueceu? Esqueceu, tá vendo? Todo mundo que está aqui tem um aparelho celular. Vai chegar o tempo que todo mundo que vai estar aqui vai ter o seu óculos de realidade virtual e aumentada. E a gente vai poder fazer a nossa aula da EBD, por exemplo, da crucificação de Jesus, todo mundo lá no Gólgota vendo a crucificação. A gente vai poder ver a ressurreição em ponto e loco, a gente vai poder visitar os lugares bíblicos. Por quê? Porque através da realidade virtual a gente pode fazer isso. Então é um outro tipo de experiência, mas é uma tendência para um pouco mais para frente, tá? A outra tendência é o uso de inteligência artificial, que também vai crescer muito nos próximos anos. E a inteligência artificial ela pode ajudar muito o professor na elaboração de planos de aula, na elaboração de sínteses, porque uma das coisas que é muito importante no mundo digital é o poder de síntese. Você ser capaz de dar muito conteúdo em pouco tempo é uma habilidade super valorizada no mundo eletrônico, tá? Então, o tempo das pessoas, a relação delas com o tempo mudou muito. E a IA ela pode ajudar muito, tá? Nessa parte de sintetizar e de fazer outras coisas, né? Mas não vou dar aula de IA aqui, fica para outro momento. Outra coisa também que é tendência é o empreendedorismo, ou a educação empreendedora, que está muito enfatizado no universo da educação secular, mas que a igreja ela pode se aproveitar dessa oportunidade para alcançar pessoas não crentes, tá? Porque se a igreja ela trabalha oferecendo, por exemplo, cursos de empreendedorismo para a comunidade ou outros cursos que ela consegue alcançar a comunidade, que a gente vai falar aqui, não sei se está no próximo, deixa eu ver. Essa aqui, ó, o 5 e o 6, a educação socioemocional e ambiental, que também é uma tendência. Então, se a igreja ela começar a abrir cursos para a comunidade nessas temáticas que são tendência, ela consegue atrair as pessoas não crentes que têm interesse nesse conteúdo e passar esses conteúdos a partir de fundamentos bíblicos. Por exemplo, a educação socioemocional ela está muito em alta na educação. Quem aqui é de escola pública ou privada? Um pouquinho. Vamos aumentar o povo de educação aqui nessa igreja. Se fala muito nisso, né? Exatamente. Sustentabilidade, educação ambiental, educação socioemocional, educação das emoções, gestão das emoções, que são as temáticas que estão em alta. É uma tendência. Mas sabe o que a gente faz?
A gente coloca aqui no mês de julho, não sei se vocês fazem isso, né? Eu já fiz muito. A gente coloca no mês de julho uma placa ali na frente, EBF. Não é? A EBF conecta com a comunidade? O povo não sabe o que é EBF. Mas se eu colocar ali na frente uma placa, Educação Socioemocional Grátis, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, porque a gente faz educação socioemocional desde que o mundo é mundo e crente é crente, não é? A gente faz educação socioemocional, a gente faz educação ambiental, a gente faz educação empreendedora na igreja o tempo todo. Mas, às vezes, a gente não está atento à tendência e a gente divulga ou embala mal as nossas informações, as nossas porções. Então, as famílias, elas estão em busca de educação socioemocional. Por quê? Porque elas estão falhando. Isso é fato. Elas estão falhando na educação das crianças, estão perdidas na educação das crianças. E aí é uma oportunidade que a igreja pode entrar. Entendeu? Vamos oferecer educação socioemocional para as crianças da comunidade. Isso vai conectar muito mais do que você oferecer EBFs. Não é, você vai fazer a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer é que você precisa ter uma linguagem que conecte com as pessoas. E talvez EBF não conecta mais. Conectou muito durante décadas, né? Mas talvez hoje não conecte tanto. Aí é uma leitura de vocês na comunidade de vocês, tá bom? Vamos aí para a nossa última pergunta de hoje, porque a gente quer abrir para as perguntas de vocês. Diante de tudo isso, né, que a gente viu, de tendência, de mudança, qual é a melhor forma de ensinar a Bíblia? Tá? E aí eu vou trazer para vocês só alguns princípios que vão ficar para vocês, tá? Para vocês pensarem. E aí depois, talvez, em outro momento, a gente trabalhar isso com mais propriedade. Tá? O ensino que produz maturidade, que a gente quer, né? Porque nós ensinamos, lembra do primeiro texto bíblico, para apresentar pessoas maduras em Cristo. Então, o ensino que produz maturidade cristã, ele precisa ter 5 coisas indispensáveis. Tá? Primeira coisa, relacionamento. Não existe formação de caráter sem relacionamento. Não existe. O nosso caráter original, ele foi forjado no relacionamento com os nossos pais ou as pessoas que cuidaram de nós na infância. Então, esse caráter, que é o nosso caráter original, primário, ele foi forjado nessas relações. Tá? Sejam elas boas ou ruins, foram essas relações que moldaram o nosso caráter. Como os nossos pais, os nossos cuidadores, os professores, eles não eram perfeitos e não são perfeitos, eles passam para a gente, imprimem em nós erros de caráter e dificuldades de caráter que são da própria relação. E, além de tudo, nós temos a nossa tendência ao pecado, a tendência à desobediência. Então, o nosso primeiro caráter, ele foi forjado num conteúdo rico de relacionamento. E o caráter cristão, ele também precisa ser forjado, formado, cunhado dentro de um contexto de relacionamento. Tá? Então, se eu quero, através do meu ensino, através da escola bíblica, formar o caráter cristão dos meus alunos, eu preciso me inserir num processo de relacionamento profundo com eles, para que isso aconteça. Eu preciso ajudá-los a entrar em relacionamento profundo com Deus e com a sua palavra. E, às vezes, eu vou ser o canal de Deus não para esse aprofundamento, mas para o estímulo disso, para o encantamento disso. Né? Então, o ensino, ele precisa focar-se em relacionamento. Outra coisa que tem que ter, não pode faltar, é intencionalidade. Tá? E muitas vezes o ensino na igreja, ele não tem intenção. Ele não tem intencionalidade. Nosso objetivo é ensinar a Bíblia, é narrar a Bíblia.
nós partimos de um pressuposto errado, que o fato da pessoa repetir aquele conteúdo já fez o resultado que eu queria. Então, às vezes, nós nos satisfazemos em saber que o nosso aluno, por exemplo, sabe o nome dos 12 apóstolos, sabe o nome da Bíblia, sabe contar a história X da Bíblia com detalhe. Só que essa é a nossa intenção. Eu venho ensinar a Bíblia simplesmente para que eles repitam um conteúdo X que eu dei? Essa é a minha intenção? Então, eu preciso começar a pensar, peraí, qual é a minha intenção? Se eu quero formar e apresentar pessoas maduras em Cristo, o que uma pessoa madura em Cristo precisa? Na opinião de vocês, quais são as características de uma pessoa madura em Cristo? Compromisso. O que mais? Exemplo. O que mais? Serviço, uma característica de um cristão maduro. O que mais? Vou contar algumas coisas tudo que vocês falaram são coisas muito importantes. Mas existem uma série de aspectos ligados às relações que precisam ser desenvolvidos para você dizer que você tem um caráter cristão maduro. Tá? Como, por exemplo, o perdão, a generosidade, a fidelidade. Vamos pensar nos frutos do Espírito, né? Bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Não é? Está faltando, né? Porque a gente anda muito estourado, cansado, estressado. Então, domínio próprio. E aí tem uma lista de coisas. Mas eu falo assim, eu estou trabalhando para formar pessoas maduras. Meus alunos têm domínio próprio? Intencionalmente eu vou ajudá-los nisso. Meus alunos são generosos? Intencionalmente eu vou ajudá-los nisso. Meus alunos são bondosos? Meus alunos têm atos de compaixão, ou realizam atos de compaixão? Intencionalmente eu vou ajudá-los nisso. Quando eu tenho uma intenção de forjar, de formar isso. E aí, aqui, a gente entra num outro campo, que é uma esquina, que eu não vou entrar hoje, que é uma palavra que talvez vocês não usem muito no contexto de vocês, mas para a educação cristã ela é extremamente importante, que é o currículo. Tá? Então, o que eu vou pôr no meu currículo da EBD? Quando eu vou pensar o currículo de um EBD, ou pensar o currículo de ensino, aí eu entro numa outra coisa que está atrás do currículo, que é o projeto educacional da igreja. Então, a igreja tem um projeto educacional. Esse projeto educacional, ele diz o quê? Qual é o tipo de cristão que a igreja está formando? Que a igreja de Itaberaba está formando? Que tipo de cristão vocês estão formando? Tá, se eu já tenho uma visão anterior, eu estou formando, eu preciso formar o cristão X, eu faço um desenho desse cristão que eu quero formar. Aí eu vou criar caminhos para chegar nisso. Um dos caminhos é o currículo. Outro caminho é a metodologia. Outro caminho é a formação docente. Outro caminho é a avaliação. Aí eu vou entrando numa série de processos educacionais que eu preciso desenvolver na igreja. Mas vamos supor que vocês tenham um projeto educacional. Dentro desse projeto educacional eu tenho um currículo, eu tenho avaliação, tenho formação docente, tá? Tenho o meu currículo direitinho. No meu currículo eu vou trabalhar exatamente os aspectos relacionados ao cristão que eu quero formar. Tá? Aí eu pensei lá. Eu tenho que intencionalmente ajudar meu aluno nisso. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui tem culto de oração? Quem vem no culto de oração? Deu uma reduzida. Os irmãos do culto de oração. Quais são os pedidos? Não é para dizer o pedido, o nome da irmã que pediu, nada disso. Quais são os tipos de pedidos que vocês têm nos cultos de oração? Saúde. Mais saúde. Emprego.
Aqui não tem desempregado, né? De maneira geral, crescimento espiritual da igreja. Tá. Família, liderança, trabalho, emprego, vizinho, parente. Não é isso? Muito bem. Tirando o pedido da irmã aqui do crescimento espiritual da igreja, os demais são os mesmos pedidos feitos em qualquer outro tipo de religião não cristã. É a mesma coisa, não é? Vai ali numa casa de matriz africana, não é isso? Numa casa de matriz africana. Observa o que eles estão pedindo aos orixás. É a mesma coisa. Espera aí, tem um negócio errado aqui. Nós cremos que Jesus veio, morreu para nos dar vida abundante. Ele fez tudo o que fez para nos salvar, para a gente pedir para Ele a mesma coisa que o incrédulo pede para as divindades dele? Tem alguma coisa errada, não tem? Espera aí, está faltando intencionalidade. Tá? Por que a gente não chega, por exemplo, numa classe de EBD, num momento de oração, vamos fazer a oração, vamos fazer os pedidos de oração, e ninguém levanta e fala assim, gente, eu quero que vocês orem por mim, porque está chegando o período do imposto de renda e eu estou muito tentado a dar uma... Mas, gente, a gente não pensa nisso? Ai, gente, esse governo só rouba, né? Então, vou dar uma pegadinha para mim, né? Eu também tenho direito, não é isso? Mas são tentações. Por que ninguém vira e fala assim, gente, olha, eu quero que vocês orem por mim, porque toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu durmo em cima dela. Eu não consigo passar do primeiro versículo. Eu estou usando a Bíblia como sonífero, né? Para eu dormir mais rápido. Por que a gente não vira e fala assim, olha, eu quero que vocês orem por mim? Porque eu estou tendo pensamentos que eu não deveria ter. Eu estou visitando sites que eu não deveria visitar. Eu estou tomando medicação que eu não deveria tomar. Por que as pessoas não trazem esse pedido? Porque o ensino e as relações não são intencionais. Então, se eu não tenho a intenção, eu fico na superficialidade. É mais fácil pedir, gente, estou com uma dor aqui, estou com uma dor não sei aonde, estou desempregado. Por quê? Porque isso é genérico. Mas o genérico é a mesma coisa que o povo pede. Nós não fomos salvos para isso. Deus dá isso porque Ele quer dar. Não foi para isso que Ele nos salvou. Ele nos salvou para que nós fôssemos sal da terra e luz do mundo. O fato de eu estar com uma dor de dente não muda se eu estou sendo sal da terra e luz do mundo. Agora, se eu não perdoo, está afetando. Agora, se eu brigo com o meu vizinho e viro a cara para ele, mora porta com porta no meu apartamento, e toda vez que eu abro a porta, eu viro a cara para ele e saio para lá, isso está afetando o sal da terra e luz do mundo. Agora, se meu pé está doendo, Deus cuida do seu pé, Deus cuida do seu pé. Deus te dá saúde, Deus te dá saúde. Mas não foi para isso que o grande propósito dele para a sua vida não é esse. O grande propósito de Deus para a sua vida não é te dar emprego. O grande propósito de Deus para a vida não é te dar conforto. O grande propósito de Deus para a vida não é te dar prosperidade. Agora eu digo para vocês, Ele pode te dar dinheiro, pode te dar conforto, pode te dar saúde, pode te dar prosperidade. Porque Ele quer, e Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer. Agora, o propósito dEle para a sua vida é que você se pareça com Cristo. Ponto final. É que você seja o mais parecido com Cristo. É esse o propósito dEle para a sua vida. Mas se eu estou trabalhando para que o propósito de Deus se cumpra na vida, por que eu estou pedindo só pelo meu pé, minha mão, meu dente, meu não sei o quê? Espera aí, eu não entendi o propósito, então. Ou eu não estou sendo intencional. Assim, gente, essa semana eu posso fazer alguma coisa para me parecer um pouquinho mais com Cristo? O que eu posso fazer essa semana? Estou sendo intencional. Eu dei minha lição da EBD.
Eu escolhi dela uma verdade. Lembra? Pequenas porções, bem embaladas. Eu escolhi uma verdade. Generosidade é a virtude que a gente vai trabalhar essa semana. Eu sou intencional. O que você pode fazer essa semana para ser mais generoso? Tá? Então, eu começo a produzir o que eu chamo de PDE, Plano de Desenvolvimento Espiritual. Todo crente deveria ter. Sabe que as empresas fazem isso? Fazem um plano de desenvolvimento profissional. Eles têm aqui um vendedor e eu quero promover esse vendedor a coordenador, sei lá, gerente de venda, sei lá. Aí eu analiso ele, para ele ser um gerente, está faltando a competência X. Ele é um bom vendedor, mas para gerente ele precisa, por exemplo, trabalhar bem em equipe. Então, o que eu faço? Eu pego ele e faço alguma ação com ele para ele melhorar naquele ponto, para eu poder promover ele para um nível maior. Isso é o que as empresas fazem um plano de desenvolvimento. Por que nós, crentes, não temos o nosso plano de desenvolvimento espiritual? Assim, olha, eu comecei o ano com essa dificuldade no aspecto espiritual. Eu sou capaz de fazer um diagnóstico da minha vida espiritual? Outra pergunta. Tá, então eu cheguei aqui. Mas eu quero avançar nisso, naquilo. E aí você vai acompanhando o professor da EBD. Vamos fazer o nosso projeto de desenvolvimento espiritual? E aí vamos indo com ele. Então, isso tem a ver com intencionalidade. O que eu quero promover no meu aluno? O que eu quero promover? Isso não é só dependendo da EBD, não, tá? Eu posso fazer isso eu, como cristão, na minha vida espiritual. E aí eu vou juntar com outras coisas. Veja só, nós já temos relacionamento e intencionalidade. Eu preciso de interatividade. Interatividade tem a ver com tudo que a gente viu lá. Essa coisa da conversa, da troca, da fala. Né? Por quê? Porque isso vai me amadurecendo, né? Vai me tornando, me dando propriedade daquilo que eu aprendo. Tá? Eu preciso de experiências. Mas não são as experiências que acontecem ao acaso. Todo crente tem uma experiência com Deus. É aquela experiência que um dia aconteceu tal coisa, e aí Deus falou comigo, e foi isso, foi aquilo. São as experiências que acontecem no decorrer da nossa vida e da nossa história. Mas e as experiências que eu me pus nelas? Aquelas que eu me desafiei. Tá? Então, uma pessoa que vai correr uma maratona, por exemplo, ela não é obrigada. Ninguém aqui é obrigado. Acho que não existe nenhuma lei, né, pastor, que obrigue a pessoa a correr uma maratona. Tem essa lei? Não. Então, toda pessoa que corre uma maratona, ela corre porque ela quis correr. Ela não foi obrigada, ela não teve uma lei, ela não teve nada obrigou ela a fazer uma maratona. Mas um dia ela acordou e falou, eu vou correr uma maratona. E aí ela começa a se preparar para essa maratona, não é isso? Começa a fazer caminhada, da caminhada ela começa a correr, ela vai numa academia, ela faz um plano, eu tenho um objetivo, correr uma maratona. Então, eu faço um projeto para tal data, eu vou correr aquela maratona. Ou seja, a pessoa ela se prepara para viver uma experiência que ela escolheu. Tá? Essa experiência que ela escolheu, ela tem um tipo de ação na vida espiritual dela. É diferente, por exemplo, gente, eu estava num lugar, começou um tiroteio, e eu corri 40 quilômetros sem olhar para trás. Tá? Essa experiência do teve o tiroteio, Deus me deu força e eu saí correndo, é uma experiência espiritual também. Deus me deu livramento, Deus me deu força. Gente, eu nunca imaginei que eu faria isso, que eu faria aquilo, tal, e eu fiz pelo poder do Espírito de Deus, eu fiz. Por quê? Porque foi uma coisa que aconteceu que eu não estava programando. Isso é uma experiência espiritual? É. Mas eu escolher correr a maratona e me preparar para ela também é. Então, nós estamos esperando para viver de Deus só a experiência do tiroteio.
Tá? É a experiência do aconteceu um problema, agora Deus vai me dar o livramento. Aconteceu um boom, agora Deus vai falar comigo. Eu estou em crise, agora Deus vai falar comigo. Isso acontece? Acontece. É a experiência do dia a dia. Mas e a experiência que você se propôs a viver? Cadê? Quem está te desafiando? Gente, vamos correr uma maratona comigo? Quem topa? Tá, beleza, vamos nos preparar, vamos fazer aqui um plano. Tá? Então, isso está faltando. Isso está faltando no ensino bíblico. E a última coisa que, para produzir maturidade, a gente precisa é prestação de contas. Gente, não existe amadurecimento sem prestação de contas. Por que que os pais pedem prestação de contas para os filhos? Você paga a escola para o seu filho. Chega no final do bimestre, o que você quer? Quero ver o resultado. Deixa eu ver aqui se você fez a sua tarefa de casa direitinho. Se você deu aquilo que eu te proporcionei. Se você usou bem a oportunidade que eu te proporcionei. Se você fez tal coisa. Um pai, ele sai de casa e diz, filho, quando eu voltar, eu quero a louça lavada. Você sai, quando você volta, você vai lá olhar, não é? Se ele lavou, deveria elogiar. Se ele não lavou, você vai correndo dar uma bronca, com certeza. Eu falei para lavar, não é isso? Por quê? Porque a gente está formando o caráter, ensinando a obediência, ensinando disciplina, ensinando organização. Quando um pai e uma mãe faz isso, está ensinando uma série de valores. E por que que o professor não faz isso? Olha, gente, hoje nós vamos vamos desafiar a partir da lição da Bíblia que nós tivemos aqui na EBD. O que cada um de vocês pode fazer para aplicar essa lição essa semana? Cada um escolheu o que vai fazer, porque a vida e a experiência de cada um é diferente. E na próxima semana, vamos ter um momento de testemunho? Vamos conversar? Vamos compartilhar? Vamos desafiar? Vamos um pouco mais? Se eu não conseguir, por que eu não consegui? E aí eu vou criando um esquema de relação, intenção, interação, experiências e prestação de contas. Se eu consigo juntar esses 5 elementos dentro de uma aula ou dentro de um processo educacional, eu vou conseguindo produzir um amadurecimento espiritual nos meus alunos e em mim mesmo, que o professor ele também é aluno. Ele também está sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Então, todo mundo está no processo, né, de construção. Eu vou pular aqui uns slides, porque é 11h30 que vai. Então, vou pular uns aqui, que eu quero só falar rapidamente de como Jesus fazia isso, né? Aqui, durante um tempo, eu analisei todos os encontros de Jesus na Bíblia, encontros em que Jesus tinha uma intenção. Jesus ele não conversava com ninguém sem intenção. Na Bíblia, se ele tinha papo furado, né, conversas triviais, a Bíblia ela não registra nenhuma conversa trivial de Jesus. Todas as conversas que a Bíblia registra, que Jesus tem, elas são intencionais, todas. Jesus entrava na conversa com a pessoa com uma intenção. Ele conhecia o coração da pessoa e ele tinha uma intenção de chegar no âmago. Então, quando você olha ali, né, várias experiências, você vê Jesus conduzindo isso de uma maneira muito especial, com relacionamento. Em todas as conversas, todas dessas, Jesus ele chega se comunicando, se conectando com a pessoa, entendeu? Com a mulher samaritana, a mulher adúltera, os discípulos no caminho de Emaús, com Nicodemos, com Zaqueu. Tem outros textos. Ele chega, ou a pessoa chega para ele, ou ele chega para a pessoa, né? No caso do caminho de Emaús, por exemplo, ele
chega e começa a caminhar com os discípulos no caminho de Emaús. No caso da mulher adúltera, da mulher samaritana, Jesus está no lugar e a pessoa chega, né? No caso de Zaqueu, Jesus chega, né? Zaqueu está lá, Jesus é que chega e chama para uma conversa intencional. Então, independente, né, da iniciativa ser de Jesus ou da outra pessoa que chega, ele partia do mesmo ponto, ele partia da vida da pessoa, da conexão com ela. Né? A mulher samaritana, ele fala, dá-me de beber. Né? Ele pega o contexto ali onde ela está. Né? Da mulher adúltera, ele acolhe. Né? Embora a pergunta e o problema venha sendo trazido pelas pessoas que estão com a mulher, Jesus ele acolhe. Né? Então, em todas essas situações, Jesus ele parte da vida, daí ele tem uma intenção, ele põe um conteúdo, né? Depois desse conteúdo, ele deixa a pessoa processar aquilo ali, de alguma forma, e aí, inevitavelmente, em todos esses casos e em todos os demais, a pessoa sai dali para uma ação. Alguns, a ação é positiva e outros é negativa, mas ela sai para uma ação. Então, aqui, por exemplo, no caso da mulher adúltera, ela sai e vai anunciar. No caso dos discípulos no caminho de Emaús, eles também saem para anunciar que tinham visto Cristo. A mulher adúltera, ela é perdoada e Jesus fala, vai e não peques mais. Ela sai dali com o desafio de viver uma experiência de santidade, de pureza. Né? Nicodemos, na compreensão do Espírito de Deus e da vontade de Deus. Zaqueu sai generoso, de avarento, ele sai para ter uma experiência de generosidade. E a gente poderia colocar, por exemplo, a conversa de Jesus com o jovem rico. O jovem rico, depois de pensar, ele tem o seu tempo de processamento, ele sai para uma ação, só que não era a ação que Jesus pretendia para ele. Ele sai, mas ele não sai indiferente. Ele sai dali dizendo, não dá para mim. Ele toma uma decisão de viver outra forma ou de outra maneira. Mas ele sai para uma ação. Então, a gente tem ali, no modelo de Jesus, educacional de Jesus, esses elementos muito, muito claros. Né? Eu vou passar aqui para a gente já indo para o final. Quando a gente pensa numa aula, né, que muda e que transforma as pessoas, nós precisamos colocar nessa aula, organizar essa aula, e tem um método, tem todas as bases desse método que eu não vou tratar com vocês aqui agora, mas é só para vocês entenderem. Eu consigo colocar aqueles 5 elementos, relacionamento, interatividade, tudo, dentro de uma aula. Eu organizo a minha aula em 4 partes, que são vida, verdade, vivência e virtude. O sermão também pode ser organizado dentro dessas 4 partes, né, que tem a ver com o modelo que Jesus usava. Veja só, na vida, você deve apresentar o seu tema de forma criativa, você vai conectar com o aluno, com aquilo que ele viveu, com experiências que ele já teve, com coisas que estão ligadas com outras que ele já teve. Né? Então, nesse momento, você tem que conectar na pessoa. Né? Deixar claro o que você vai ensinar naquela aula. Depois, no momento verdade, aí sim é o momento que eu apresento o conteúdo bíblico. E como que eu vou apresentar esse conteúdo bíblico? Em pequenas porções. Eu extraio do texto bíblico o que é essencial. O que desse texto vai ajudar o meu aluno no plano de desenvolvimento espiritual dele? Como eu posso ajudá-lo a ser um cristão melhor, mais parecido com Cristo, a partir desse texto? Então, eu chego, com essa pergunta, eu chego na essência do texto. E aí eu venho para o momento verdade para tratar a essência do texto. Lembrando que isso não vai deixar a minha aula mais pobre. Por quê? Porque eu vou encantar meus alunos e promover, né, para eles
outros momentos de aprofundamento, outras oportunidades de aprofundamento, de textos, de links, de postagens, de e-books, de próprios outros textos bíblicos, para que ele, de forma autodirecionada, faça isso, né? Então, você deve focar na informação principal, na essência, e que está ligado à virtude que você quer trabalhar com ele, que está ligado ao currículo e ao plano de desenvolvimento que você tem para o seu aluno, né? E outra, aí que eu já falei, mostre caminhos para o aprofundamento. A terceira parte da aula é o momento da vivência, o momento em que você vai facilitar a aplicação dos conceitos na vida da pessoa. Então, é o momento que você vai ajudá-la ou dar um tempo para ela processar aquela informação. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma aula que eu dei para os adolescentes lá na igreja. Nossa sala de adolescentes tem 90 adolescentes. É um salão mais ou menos do tamanho desse templo aqui. Então, adolescente é uma bênção, né? Ou eles estão conectados com você, ou estão em Nárnia, e você pensa que eles estão ali. Tá? E aí eu fui dar uma aula para eles que foi sobre gratidão, né? Murmuração versus gratidão. E o texto bíblico da aula era o texto do povo em Israel reclamando do maná, né? E o povo, ai, maná, maná, maná e tal, e reclamação. E adolescente, gente, eles gostam de reclamar, não é? É só os meus? Eu tenho 2 filhos adolescentes. É só os meus? Ah, então estou mais tranquila. Adolescente reclama de tudo, de tudo. E aí, eu fiz com eles, no Momento Vida, um quiz. Eu fui colocando no slide assim, várias coisas. Eu falei assim, olha, eu vou colocar aqui algumas frases e vocês vão responder sim ou não. Para cada sim, vocês vão fazendo assim no dedo, né? Para contar quantos sim vocês tinham. Eram 10 perguntas. Aí eram perguntas do que? Assim, fico com raiva porque o meu cabelo não está do jeito que eu gostaria. Aí eles já... Só via as mãos assim, a outra. Reclamo que minha mãe manda eu lavar a louça todo dia. Tá, não sei o quê. Aí foi... Eram coisas do cotidiano deles, né? A maioria levou sim nos 10. Né? E aí eu terminei o quiz. Era um quiz online. Aí eu falei assim, quem respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas... Vem aqui na frente que vocês acabaram de ganhar um prêmio. Aí todo mundo, aquela monte. Aí eu entreguei o prêmio. O prêmio era um envelope que dizia assim, você ganhou um prêmio, 1 ano comendo só batata frita. Aí o outro, assim, 1 ano comendo só brócolis. O outro era 1 ano comendo hambúrguer, só hambúrguer e tal. Aí eu falei, quem gostou do prêmio, vem aqui eu entreguei no banco, eu falei, quem gostou do seu prêmio, vem aqui na frente. Aí o pessoal da batata frita, do hambúrguer veio, né? O pessoal do brócolis ficou sentado. Tinha brócolis, tinha salada, tal, não sei o quê. Aí eu falei, você gostou do seu prêmio? Gostei. Você gosta de batata frita? Gosto, eu amo batata frita. Eu falei, você prestou atenção que é 1 ano comendo só batata frita? Você não vai poder comer outra coisa. Não tem um refrizinho junto, não tem um Mac junto. É 1 ano comendo só batata frita. Aí ele já ficou assim, eu acho que no primeiro dia, no segundo dia vai ser bacana, no terceiro já não é tanto, no quarto e tal. Você tá, beleza. Aí foi com todo mundo e tal. Eu fiz no Momento Vida, porque era uma forma de conectar com eles. Chegou no Momento Verdade, eu falei assim, agora nós vamos conversar sobre um povo que recebeu um prêmio muito bacana, top o prêmio. Só que era a mesma coisa durante 40 anos. E aí, eu li com eles, né, o texto, né, do povo recebendo maná e reclamando, parará, parará.
e a gente começou a conversar sobre murmuração versus gratidão. Eu dividi com eles que aí no momento vivência, a gente falou sobre o texto, porque o povo de Israel reclamou, deu todo o contexto, só que de forma sintética. E aí eu fiz com eles dois flip charts, para um falar sobre reclamação e outro murmuração, de que eles deveriam e tal, eles participaram. E aí, quando chegou no momento vivência, o que eu fiz com eles? A gente tem vários times, né, de professores, então no salão a gente dividiu em rodinhas. Cada rodinha, uma pessoa da equipe tinha 2 perguntas para fazer com eles. Que é o momento vivência, é o momento da reflexão. Olha, eu já identifiquei no momento vida que eu sou reclamão. Porque, assim, se eles, de 10 perguntas, eles reclamavam de 9, de 8, que foi o que deu a média, eles já se conectaram com o fato, peraí, acho que eu estou reclamando demais. Depois, eles viram que, às vezes, uma coisa boa, por um tempo muito prolongado, também ia gerar reclamação, que foi, né, eles viram o texto bíblico e a ação de Deus, e como Deus via o povo diante de uma atitude de murmuração. E aí a gente fez o seguinte, eram 2 perguntas. A primeira pergunta eles iam responder na rodinha, que é o momento de vivência, é o momento de partilha, tá? É o momento dele falar. O aluno ele quer falar, lembra das tendências? Por isso que eu falei de tendência primeiro. As pessoas elas querem dar opinião, ou seja, elas querem falar. Então, no lugar de você dizer, qual a opinião de você? Pegar uma pessoa, pega a palavra e usa a aula inteira falando uma opinião que não tem nada a ver e você fica sem saber o que fazer, a gente dividiu na rodinha e você dirige com uma pergunta reflexiva. Todo mundo vai falar, mas vai falar respondendo a pergunta reflexiva que você fez. E a pergunta para eles, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui na memória, a pergunta para eles foi: quais coisas eu mais tenho reclamado hoje na minha vida? E aí deixamos todos, fez toda aquela rodada, né? Cada um falando, eu reclamo disso, reclamo daquilo. E aí depois, na segunda rodada de pergunta a pergunta era: por quais coisas eu deveria ser grato e eu não estou sendo? E aí todos eles responderam essa pergunta, e foi muito interessante que alguns, na hora da reclamação, eles falaram, eu reclamo disso, reclamo daquilo e tal. Quando chegou a hora da gratidão, a pessoa virou e falou assim, eu deveria ser grato por tudo que eu reclamei antes. Todas as coisas que eu reclamei antes, na verdade, eu deveria ser grato. Então, teve adolescente que chegou nessa compreensão já no momento vivência. Tá? Então, todos responderam, beleza, voltaram para os seus lugares e a gente partiu para o momento virtude. O momento de virtude, você finaliza a aula, mostra o que realmente, né, qual é a virtude que você está trabalhando, que no caso ali era murmuração versus gratidão, né? E aí tem a grande sacada do plano de desenvolvimento espiritual. Por quê? No modelo antigo de ensino bíblico, e talvez até de sermão, alguns, quem dizia a aplicação para a vida era o professor. A gente chegava no final da aula, gente, vamos para a aplicação da vida. Então, nós lemos isso aqui no texto, então vocês devem fazer isso. Aí o professor ficava dizendo tudo que o aluno deveria fazer. Mas a aplicação ela é individual, ela não é coletiva. Então, como que a gente fez nessa aula? A gente pegou e falou assim, agora sentou todo mundo? Todo mundo pega seu celular. Aí eles pegaram o celular. Falei, vamos fazer agora algumas coisas com o celular. Primeira coisa, abra o seu WhatsApp, procure na sua lista de contatos alguém que você deveria ser grato por alguma coisa. Todo mundo achou? Achou. Abre a conversa com essa pessoa. Agora, vocês vão escrever uma mensagem de gratidão para essa pessoa. Dei um tempo. Deixei eles todos, escreveram. A maioria escreveu para os pais, escreveu para alguém que ele estava, né, pedindo alguma coisa e tal. Eles escreveram uma mensagem de gratidão. Beleza? Concluída, tarefa concluída. Agora você fecha o WhatsApp, abra seu bloco de notas.
Aí, escreva aí 3 motivos pelo qual você deve ser grato hoje. Aí eles escreveram no bloco de notas. Beleza? Fechou o bloco de notas, agora você fecha o bloco de notas. Abram o alarme. Aí eles abriram o alarme. Falei, agora vocês vão configurar o alarme de vocês durante uma semana para tocar na hora que vocês escolherem. E vocês vão escrever no alarme, momento de gratidão. Aí eles configuraram. Falei, quando o seu celular tocar naquela hora, vai aparecer momento de gratidão, aí você vai lá no bloco de notas, se você não lembrar, olha os motivos de gratidão e você vai agradecer a Deus aquilo que você escreveu no seu bloco de notas. Eu tenho um filho adolescente que estava nessa aula. E foi muito interessante, porque eu ouvia em casa todo dia, 9 horas, ele colocou 9 horas da noite. O celular dele fazia pé, pé, aí ele saía, né? E ali ele tinha o momento dele de gratidão. Veja só, com adolescentes eu fui bem diretiva, né? Mas eu não defini pelo que cada um deveria agradecer. Porque isso é individual. Mas eles viveram uma experiência de gratidão. Por quê? Porque eles aprenderam, né, o fruto da murmuração e o fruto da gratidão, qual é? Né? E aí eles foram viver aquela experiência. Então, quando você faz a aula assim, eu poderia ter feito a aula inteira falando do povo no deserto, dando todos os detalhes do porquê o povo não estava ali no deserto, por que o povo foi para ali, por que foi para a escravidão, contando toda a história do Egito, contando todo não sei o quê. Poderia fazer. Eles até iam gravar, talvez, a narrativa, mas eles não iam viver a experiência de ser grato. Eles não iam viver a experiência de se autoavaliar. Será que eu sou grato? Porque, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Bom senso é a única virtude que todo mundo acha que tem. Então, se você perguntar para qualquer pessoa, você é grata? Ela vai dizer, sou. Porque no bom senso dela, ela é uma pessoa grata. Tá? Mas se você começa a apertar um pouquinho mais, né? Você é um pouco mais diretivo, você vai descobrir que você não é tão grato como poderia ou como deveria ser, como cristão. Então, no meu plano de desenvolvimento espiritual, eu teria, aqui nesse exemplo que eu dei, um item que é a gratidão. Eu posso dizer, poxa, gente, olha, esse item a gente está trabalhando. E eu posso trabalhar em outros momentos também. Então, quando eu organizo minha aula com intenção, com relação, né, embalando as coisas em pequenas porções, mas mais objetivas, criando um plano de prestação de contas, dando desafios para que eles possam viver a experiência, eu tenho a possibilidade de formar um cristão maduro. Senão, eu só estou informando o cristão como ele deveria ser para ser maduro. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você estar aqui e saber dizer uma lista do que você tem que fazer para ser um cristão maduro. Outra coisa é você viver essa lista. São duas coisas diferentes. São 2 produtos diferentes, são 2 resultados diferentes. E o jeito que eu ensino, eu vou chegar em um ou em outro resultado. E isso não tem a ver só com EBD. Tem a ver com mães, pais, na educação doméstica. Tem a ver com patrão e empregado, na relação patrão e empregado. Tem a ver com pastor e ovelha, na relação de pastoreio. Tem a ver com discípulo e discipulador, mestre e discípulo. Tudo esses elementos têm a ver com qualquer tipo de relação que produza mudança. Ela precisa desses elementos. Bom? Então, eu encerro aqui, nem tocou ainda, hein? Para abrir para perguntas, tá bom? Enquanto as perguntas não vêm, eu quero fazer um merchan. Tá? Essas 4 partes na aula, elas estão dentro de um método que eu chamo método REI, tá? Que é
eu não expliquei as bases do método, a gente não tinha tempo aqui, tá? Mas esse é um método REI, é um método que eu criei a partir dos encontros de Jesus, né, das relações de Jesus na Bíblia, e do ciclo de aprendizagem vivencial, que é uma teoria de Kolbe, que eu acho que Kolbe copiou de Jesus, mas enfim. O ciclo de aprendizagem vivencial, ele não é da educação, ele vem das ciências empíricas, mas ele foi importado para a educação, e é um método ativo que divide a aula em 4 partes. Olhando para Jesus e a maneira como Jesus ensinava, eu vi essas 4 partes, né? Então, eu peguei a ideia, o modelo das 4 partes e colocando como Jesus faria. E aí eu cheguei em vida, verdade, vivência e virtude, tá? As ideias do método, eles estão nesse livro aqui, Educação Cristã, Reflexões sobre Desafios e Oportunidades. O livro não é só sobre o método, ele é sobre educação, tem um pouco de partes, bases teóricas da educação, e depois ele tem uma segunda parte do livro, que são aspectos práticos, é a parte que eu escrevi, né, que eu escrevi junto com o doutor Ivan. E nessa parte prática tem um pouco sobre que tipo de cristão eu quero formar, tem sobre currículo, metodologia, família, que são aspectos mais práticos, né, da educação cristã. Então, quem quiser ler um pouquinho mais, se eu encantei vocês, vocês vão querer um pouquinho mais, tá? E o livro é um caminho, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplares que o Nelson pediu para eu trazer. Custo. Oi? O custo? O livro, ele não é meu, tá? Quer dizer, o livro foi eu que escrevi, mas eles pertencem à livraria da igreja. Então, é R$ 49,90 o custo do livro, tá? Ilana, professora, acho que em nome da igreja eu posso falar que estamos muito felizes, fomos muito ajudados. O meu problema vai ser como eu vou dar a próxima aula. Eu pensei que eu queria ser uma mosquinha, assim, para estar na aula de cada professor do domingo que vem. Eu pensei que eu tinha me enquadrado das outras vezes, mas hoje, revendo, eu vi que mas estamos muito contentes, muito felizes. Muito obrigado pela sua dedicação e presença aqui hoje. Então, irmãos, vamos ficar em pé, né? Vamos primeiro aplaudir a irmã, né? Para a honra e glória de Jesus. E eu gostaria de convidar o pastor Oswaldo.